Boa noite, irmãos. Abram a Escritura Sagrada no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Acompanhem a leitura que farei dos versículos 10 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No ano de 1988, nascera um filme que chegou ao Brasil com o título Um Príncipe em Nova York. Neste filme, e eu creio que muitos o assistiram, e aqueles que não assistiram eu recomendo, o filho do rei de um lugar chamado Zamunda, na África, decidiu sair do seu reino, do seu palácio, e ir morar em um lugar distante, longe do palácio, longe das coisas boas do reino, longe da realeza, do bom tratamento, da boa comida, do ouro. Ele decidiu ir para longe, ele escolheu a cidade de Nova York para fazer isto. Lá nesta cidade, ele ocultou a sua identidade. E é interessante que em determinado momento do filme ele procura viver uma vida como qualquer pessoa. E ele procura ir num jogo de basquete. E ele está lá no jogo, no meio da multidão, vibrando com o jogo. De repente ele está numa fila, ali com várias pessoas. E quando ele está naquela fila, vinha passando por ele alguém vendendo pipocas. E ao passar por ele, aquele vendedor de pipocas notou que o conhecia. E quando viu que o conhecia, reconheceu que tratava-se do príncipe Akim, filho do rei de Zamunda. Imediatamente ele larga o seu carrinho de pipocas, a sua caixinha com que ele carregava as pipocas no chão, e curva-se diante daquele homem. E ninguém entende o que está acontecendo. O príncipe Akim então tenta dizer, não faça isso, mas ele insiste tanto em venerar o seu príncipe, porque ele o reconheceu, que chama um amigo e diz, tira uma foto minha com ele. Nesta noite, meus irmãos, nós veremos uma história não fictícia, porque isto foi ficção, Zamunda nem sequer existe. Veremos a história de um verdadeiro rei, que deixa o seu trono, e vai para um lugar distante. E vem para este lugar distante que é a terra. E já foi cantado aqui pelas crianças que Cristo nasceu. E nasceu em Belém, um lugar muito pequeno, muito distante de onde ele estava, desde toda a eternidade. Nós veremos neste sermão que algumas pessoas, quando estão diante deste Rei eterno, elas o adoram, elas o reverenciam, assim como aquela pessoa do reinado de Zamunda. Mas outras pessoas não. Outras o rejeitam e nem sabem quem ele é. Então nós entramos no nosso texto santo, onde o apóstolo João, no seu prólogo do Evangelho, após usar duas formas para falar de Cristo, ele começa falando do Verbo, que estava com Deus no princípio, dizendo que o Verbo era Deus.
estava no princípio com Deus. Aqui ele está fazendo uma correlação com o livro de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, João está dizendo, ele estava lá e ele era Deus. Depois, ele utiliza a figura da luz, que veio, resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ele usa a figura da luz, que vem em meio às trevas dos homens, e brilha, e todos enxergam esta luz. Versículo 8 do capítulo 1, ele diz, ele não era a luz, está falando de João, ele insere João aqui, mas veio para que testificasse da luz, mostrando a importância deste homem que foi o último dos profetas. E fala que João veio falar desta luz, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Trata-se de Cristo. João, com toda certeza, está aqui travando uma batalha, refutando heresias de sua época. Quando ele diz que o verbo se fez carne, ele está dizendo o verbo verdadeiramente, a palavra de Deus, a razão de todas as coisas, verdadeiramente tornou-se um homem. Está combatendo o gnosticismo, que foi uma heresia antiga, que dizia que Cristo era só uma aparência e não era de verdade. E João está escrevendo desta forma, combatendo também esta heresia. Então chegamos no nosso versículo, e ele diz, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Se nós olharmos para esse versículo, e por um momento tirarmos o que está entre vírgulas, fica assim, o verbo estava no mundo, mas o mundo não conheceu. Mas quando inserimos de novo, nós percebemos o agravante com relação a este mundo, porque o mundo foi feito por intermédio dele. O mundo que existe, o mundo veio a ser por causa dele, porque ele é o verbo de Deus. E para os judeus que João está escrevendo também, ele está dizendo, ele, o Cristo, é a própria palavra de Deus que veio ao mundo, nasceu em Belém e fez-se homem de verdade. O agravante está no fato de que o mundo não o conheceu, ou como é a ideia de João aqui, não o reconheceu, não teve ideia de quem ele era. E por quê? Nós podemos tratar esta primeira parte do sermão como a incapacidade do mundo em reconhecer o seu dono, ingratos por natureza. O que João está fazendo aqui, ele está mostrando que o mundo não pode reconhecer o seu dono, porque há trevas neste mundo. Este mundo está em trevas, mas ele era a luz, ele é a luz. Mas há uma incapacidade inata neste mundo, que é um mundo caído, e não pode reconhecer que ele fora criado. Isto é visto nas teorias inventadas e ditas nos dias passados e presentes, que tentam afirmar que o mundo veio a existir por meio de uma explosão qualquer, ou que existe uma força não explicada, uma energia concentrada, mas não se admite, não se pode admitir que veio o mundo existir porque há um Deus Criador. E nem pode se admitir porque não tem condição de conceber isso naturalmente. E nós sabemos isso pela graça de Deus, porque nos foi revelada que um dia o Senhor Deus criou todas as coisas e Ele é o Rei soberano. Este mundo que não recebe, então, foi feito por intermédio dele. E João aqui está fazendo uma acusação a este mundo. Por causa de sua queda, por causa de suas trevas, não pôde reconhecer. E ele é o seu dono. O que está exposto aqui, meus irmãos, é um dos maiores milagres da história dos homens. Não é qualquer coisa. O que está exposto aqui é o fato de que o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, aquele que fez o mundo, fez os homens, tudo que está no mundo, tudo que existe, ele encarnou-se, ele entrou dentro da sua criação. Ele fez-se um homem.
assim como nós somos. E a Escritura diz que ele foi igual em tudo, exceto no pecado. Esta é a única exceção com relação à pessoa de Cristo, o Verbo de Deus. Então, ele soube o que era sofrer, ele soube o que era passar necessidades, ele soube o que era ser esquecido, ele soube o que era ser traído, ele soube aquilo que nós também sabemos, porque passamos por várias destas coisas. Então nós entramos no versículo 11, aonde parece que o apóstolo João está não mais referindo-se ao mundo como o lugar que ele criou, mas ele está sendo mais próximo, ele está dizendo algo mais familiar. Ele diz: veio para o que era seu, e os seus não receberam. O mundo, nós vimos que não podia reconhecê-lo, mesmo tendo sido feito por ele, por causa de suas trevas, por causa de sua queda. Mas agora, de uma forma mais próxima, ele diz: ele veio para os seus, ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ora, se nós conhecemos um pouco da história bíblica, da história da revelação, nós vamos ver que Deus elegeu um povo há muitos anos. Chamou Abraão, fez-lhe promessas, e até mesmo muito antes de Abraão, o Senhor Deus prometera o Redentor. Desde a queda do homem, disse que viria alguém, que seria a remissão do homem. O processo revelacional foi andando, e eles tinham essa expectativa de que viria alguém, e eles o chamam de Messias. O Messias virá. Isso está nos profetas, isso está na lei de Deus, e é isso que João está dizendo aqui. Ele veio para o que era o seu, e os seus não receberam. Se nós lermos levianamente esse trecho, irmãos, sem levar em consideração a teologia bíblica, toda a revelação de Deus, o fato de que o Senhor Deus é soberano, e nada faz que possa dar errado, e nada faz sem um propósito, nós podemos perceber que Cristo veio e foi, com perdão da palavra, um coitado, que primeiro o mundo que ele fez não o reconhece, e agora os que eram seus, os que o esperavam também não o receberam. Mas nós precisamos avançar um pouco para entender por que eles não o receberam. Porque ao entender esta rejeição do Filho de Deus, nós compreenderemos o amor de Deus para conosco, os gentios, que não somos da descendência do Israel, nação. O apóstolo Paulo vai nos explicar que nem todo o israelita é de verdade um israelita. Aqui nós estamos já diante do plano eterno do Senhor, de não ter apenas uma nação para si, mas como nos revela o Apocalipse, com perdão da redundância, ele tem um povo de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. E como Paulo vai nos ensinar em Romanos, veio o endurecimento à nação israelita para que entrasse a plenitude dos gentios. Ou seja, havia sempre, desde toda a eternidade, um decreto da parte de Deus, visto em Isaías, visto em toda a Escritura, visto em Romanos, para que o próprio povo que ele nasceria, ou seja, dos judeus, o rejeitasse. Lá em Isaías, é claro, dizendo, o Senhor dizendo para Isaías, no capítulo 6, vai e fala a esse povo, mas para que eles ouvindo não, para que eles escutando não ouçam, endurece-lhes o coração, para que enxergando não vejam. Em Isaías ainda diz que o Senhor deu-lhes a beber para que tivessem um profundo sono e não enxergassem que aquele homem de Nazaré era o Messias. E Paulo então vai nos explicar, então Deus rejeitou o seu povo de maneira nenhuma. Porque mais uma vez nós nos voltamos para o fato de que o povo de Deus, o povo que recebe de fato o Messias, e nós já vamos ver isso a partir do versículo 12,
é o povo da eleição eterna. Não é o povo de uma etnia, simplesmente. Versículo 12, a palavra nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqui nós já começamos a perceber que há uma diferenciação entre pessoas e pessoas. Aqueles que o rejeitam, mas aqueles que o receberam. Aqueles que viram que ele era o Filho de Deus. E deu-lhes ele poder para serem feitos filhos de Deus, porque creem no seu nome. O versículo 13, complementando, ele diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós nos perguntamos muitas vezes, por que ao ouvir o Evangelho, pessoas respondem positivamente e pessoas respondem negativamente? Quem nunca se fez essa pergunta? Por que uns creem e outros não creem? Por que uns receberam ele e outros não receberam, inclusive o seu próprio povo? E o texto nos é claro. Pois nós estamos aqui no versículo 13, já diante da grande doutrina da eleição eterna de Deus, com relação ao seu povo, com relação àqueles que creriam no seu Filho, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Um pouco mais adiante no seu evangelho, João relata Cristo diante de alguém importante, diante de Nicodemos, que procura Cristo com palavras bonitas, dizendo: sabemos que és mestre. E Cristo nem dá importância para suas palavras, e ele diz: te importa nascer de novo. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Cristo está falando para Nicodemos exatamente o que está aqui. Importa nascer da vontade de Deus, nascer do alto. Não é simplesmente o fato de ter nascido de uma nação que te faz automaticamente participante do reino de Deus. O reino de Deus é muito mais que um povo em uma terra que emana leite e mel. O reino de Deus são pessoas redimidas e salvas por Cristo de todos os cantos do mundo, rumando não para uma terra onde as coisas são abundantes, mas logo elas terminam, mas uma terra eterna com Deus, uma morada eterna com Deus, livres do pecado de fato. E um dos elementos que faz com que estes judeus o rejeitam está contido na história da igreja, na história bíblica. Nós vimos aqui em vários outros sermões que Israel fora oprimido por muitos povos. E neste período da história do nascimento de Cristo, quem os oprimia era o Império Romano. E a expectativa dos israelitas é que o Messias os livraria deste império. Mas o que eles não sabiam é que o Messias que veio ao mundo tinha uma missão muito maior do que livrá-los de um império de homens. Mas como nos ensina o apóstolo Paulo em Colossenses, ele nos liberta do império das trevas e nos conduz para o seu reino, o reino do Filho do seu amor. Eles esperavam um Jesus que usaria o seu poder contra os romanos, e eles seriam uma nação livre. Mas Cristo veio para libertar o homem do poder do pecado, das trevas, conforme João explica. E o próprio Cristo vai dizer, aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, no capítulo 10, no capítulo 8, ele vai enfatizar que ninguém pode vir até ele se o Pai que o enviou não o trouxer. Ele vai dizer que aqueles que não o escutam, que não os ouvem, que não o ouvem, é porque não são das suas ovelhas. Ele vai dizer que as suas ovelhas escutam a sua voz, atendem e o seguem. Cristo vai fazer uma distinção. Aqueles que são seus e aqueles que não são.
E ele vai dizer além: vocês não me escutam e não me obedecem porque o vosso pai é o diabo. São palavras do nosso Senhor. São duras, mas são as palavras do Verbo eterno, de Deus que veio ao mundo. O versículo 14, João encerra essa primeira perícope dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que João está dizendo, novamente retomando o pensamento, é que o ser eterno de Deus, o Filho de Deus, habitou entre nós, ou seja, ele viveu aqui. O termo aqui literalmente é tabernaculou. Assim como o tabernáculo estava no meio dos israelitas, agora o Filho de Deus está no meio dos israelitas. Está andando entre eles. Durante um período de 3 anos ele faz isto. Cheio de graça e de verdade. E havia exatamente graça e verdade nele. Muitos reconheceram isto, dizendo que ele não fala como os fariseus, mas ele fala como quem tem autoridade. A sua palavra era sublime, a graça exalava dele. Cheio de graça e de verdade, a própria verdade é ele. Glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, muito já tem se dito, com certeza, que todos nós somos irmãos. Nós podemos concordar com isso. À medida que todos somos descendentes de Adão, de uma forma ou de outra, há uma familiaridade aqui. Neste sentido, nós podemos concordar. Mas também tem se dito que todos somos filhos de Deus. Aqui nós não podemos concordar. E por que não podemos concordar? Não podemos concordar porque as Escrituras nos ensinam que os homens são inimigos de Deus. As Escrituras nos ensinam que os homens são filhos da ira. E a resposta para ser inimigos, e o motivo para serem inimigos, e o motivo para serem filhos da ira é por causa da queda, da desobediência do homem. Quando a palavra fala que aqueles que creram por causa da vontade de Deus, é porque Deus foi bondoso para com os homens. E como Paulo nos explica no capítulo 1 de Efésios, ele nos elegeu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Nos elegeu para sermos santos, para sermos filhos de Deus. Porque a Escritura não pode mentir, e ela diz que aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então, os filhos de Deus são aqueles que o recebem. Aqueles que o rejeitam não são filhos de Deus. São filhos da ira. São inimigos de Deus. Nós não podemos concordar com o fato de que todos somos irmãos, por causa deste motivo. Mas agora Cristo nos salvou, e Ele veio ao mundo, e nós sabemos quem Ele é. A pergunta é, diante do Cristo, diante do fato de que Ele veio ao mundo mesmo, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, tabernaculou entre nós. Nós cremos na sua palavra, cremos que isto foi verdade e não é uma ficção. Qual é a sua reação diante dele? Você tem passado por ele e tem reconhecido? Durante a sua jornada, durante a sua vida, você tem prestado adoração a este Verbo de Deus, que se fez homem, porque somente se fazendo homem é que ele poderia salvar outros homens, aplacando a ira de Deus.
E isso só foi possível porque ele era santo e não tinha pecado. Glória como do unigênito do Pai. Cristo Jesus não foi criado. Cristo Jesus é eternamente gerado, ele sempre foi. Ele nem sempre foi homem, mas ele se fez homem e permanece sendo homem. Quem está hoje à destra de Deus Pai Todo-Poderoso é Cristo Jesus, Deus homem. O nosso irmão está no céu. É por isso que ele pode se compadecer de nós. Meus irmãos, nós vimos neste sermão que mesmo tendo sido criado por ele, o mundo foi ingrato e não o reconheceu. Vimos também que nem mesmo aqueles que receberam as promessas de sua vinda o receberam. E vimos isto por causa do plano eterno de Deus. Porque o seu plano é infinitamente mais alto do que podemos imaginar, do que os homens podem entender. Nós estamos em uma época onde os presentes são dados. Se compra presente, se dá presente, se recebe presente, se aguarda presente. Pessoas vibram com o seu presente e pessoas ficam frustradas com o seu presente. Isso é normal. Isso acontece. Mas eu encerro este sermão, meus irmãos, dizendo que Natal não é dar e receber presentes. Com isso eu não quero desencorajar os irmãos a parar de comprar presentes, a dar presentes. Não é isto. Eu quero dizer que o sentido do Natal não é dar e receber presentes. Não é o Papai Noel. Não é a chaminé. Não é as renas lá. Não é nada disto. O verdadeiro sentido no Natal é saber que o Verbo de Deus veio até nós. Que o Deus eterno se fez homem. E que o próprio Deus, vendo a queda e as trevas destes homens, enviou o seu Filho, dando-lhe o maior presente que os homens poderiam receber. Saiba disso. E tudo terá sentido em sua vida. Tudo fará sentido, comprar presente, receber presente, sabendo que Cristo Jesus foi o maior presente que Deus nos deu. Erroneamente cantou-se em algum tempo dizendo que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus já veio. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas aplicações. E eu encerro. Você deve estar atento com relação à sua atitude deste maior presente. Se ainda não o reconheces como ele é, deves buscar com lágrimas procurar saber qual é o poder do seu nome e o valor único de sua obra. Como você tem reagido diante do Filho de Deus? Você tem reconhecido que ele é um Rei eterno? Que ele é o Verbo eterno de Deus? Se assim não, busque saber quem é o Filho de Deus. Busque com lágrimas. Deus tem o seu povo e não é uma descendência religiosa que fará com que você faça parte dele. Você pode ser a 18ª geração de presbiterianos. Isso não garante a sua entrada no reino do céu. Você precisa nascer de novo. Não é uma etnia, não é uma descendência, mas é o decreto eterno de Deus, que te fará filho dele. Você deve saber que comprar presente e dar presente não é o Natal, como eu já disse, mas o Natal é saber que o Verbo de Deus veio até nós. E ele é o bem maior da humanidade. Você nasceu da vontade de Deus. Portanto, não se frustre, caso os presentes dos seus sonhos não venham. Você tem a Cristo, e quem tem Cristo tem tudo. Que o Senhor Deus os abençoe. Amém.